Seja muito bem-vindo. Estamos iniciando mais um giro de notícias com as principais informações de São Paulo, capital, regiões metropolitanas, o Brasil e o mundo. Você sempre muito bem informado em nosso programa Giro de Notícias. E estes são os destaques do dia. 323 mil motoristas já tiveram a carteira de habilitação renovada automaticamente, diz o governo federal. Lula critica a ação dos Estados Unidos na Venezuela e diz que este hemisfério pertence a todos nós. Trump aconselha americanos a deixarem o Irã. E ainda, Corinthians e São Paulo empatam no clássico majestoso em 1-1 do Campeonato Paulista. Cerca de 30% dos cursos de medicina vão ser punidos após avaliação ruim do ENAMED. Motor de avião pega fogo e decolagem interrompida no aeroporto de Florianópolis. Trump culpa a Noruega por não vencer o Prêmio Nobel e diz não se sentir mais obrigado a pensar apenas na paz. Delegacia da Mulher investiga importunação sexual após desistência de Pedro no BBB 2026. Estas e outras informações a partir de agora em nosso Giro de Notícias. Iniciando o nosso Giro de Notícias para falar sobre a CNH renovada. O Ministério dos Transportes informou na última semana que 323.459 condutores já tiveram a carteira de habilitação, a CNH, renovada automaticamente em todo o país. Desde o início de 2026, com a mudança das regras, a renovação é gratuita e automática para o chamado bons condutores. Lembrando que para ser considerado bom condutor, o motorista precisa cumprir os seguintes critérios: não ter pontos registrados na CNH nos últimos 12 meses, não ter infração de trânsito registradas no documento no mesmo período, e estar cadastrado no Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. O benefício, porém, não se aplica para motoristas com 70 anos ou mais, ao mesmo tempo em que condutores a partir dos 50 anos podem utilizar a renovação automática apenas uma vez, no vencimento do seu documento, sem a cobrança de taxas ou exigências de exames presenciais. Lembrando que o benefício é individual e não pode ser utilizado. O link e as orientações para o cadastramento da sua CNH você encontra na página do programa Giro de Notícias. Fique atento e aproveite esta oportunidade. Seguimos com o nosso Giro de Notícias para falar agora sobre a ação na Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a ação dos Estados Unidos na Venezuela e a prisão de Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, representam mais um capítulo lamentável na erosão contínua do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Em artigo publicado no último domingo pelo jornal americano The New York Times, Lula alertou que o uso recorrente da força por grandes potências enfraquece a autoridade da Organização das Nações Unidas, a ONU, e de seu Conselho de Segurança. Na opinião do presidente, quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser exceção e passa a ser regra, a paz, a segurança e a estabilidade global ficam ameaçadas. Seguimos com o nosso Giro de Notícias e as principais informações do Brasil e do mundo. E vamos seguindo com o nosso Giro de Notícias falando sobre a tensão no Irã. Em meio ao agravamento das tensões e os protestos contra o regime em Teherã, o presidente Donald Trump aconselhou os cidadãos americanos a abandonarem o Irã imediatamente. Questionado sobre a segurança de civis dos Estados Unidos e de nações aliadas, o presidente foi enfático. Eu diria que não é uma má ideia sair, sinalizando a iminência de novas medidas. Segundo fontes do Pentágono, a Casa Branca já avalia diversos cenários de intervenção. Entre as estratégias discutidas estão desde ataques com mísseis de longo alcance até operações psicológicas. A cúpula de defesa mantém o alerta máximo
indicando que uma resposta americana pode ocorrer nas próximas horas para proteger interesses estratégicos na região. Fique atento, movimentações pelo Brasil e o mundo. Seguimos com o nosso giro de notícias. A você, o meu muito obrigado. É sempre uma grande honra estar com você. Agradeço, é claro, a sua audiência, o seu compartilhamento, o seu carinho. Compartilhe o programa Giro de Notícias com as principais informações de São Paulo, capital, regiões metropolitanas e tudo o que acontece no Brasil e o mundo. Giro de Notícias comigo, Edmelo, é hora de falar de Campeonato Paulista, o Paulistão 2026. Corinthians e São Paulo empataram em 1-1 no primeiro clássico majestoso de 2026, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O duelo foi marcado por equilíbrio e chances para os dois lados, com as equipes somando um ponto para cada na competição. O resultado mantém a disputa acirrada na tabela e movimenta a classificação do Campeonato Paulista. Fique atento, amigo torcedor! Todas as informações em nosso Giro de Notícias. Seguindo com o nosso Giro de Notícias, mais de 100 cursos de medicina do país foram mal avaliados no Exame Nacional de Avaliação Médica, o ENAMED. Os cursos tiveram notas 1 e 2, consideradas insatisfatórias pelo INEP e vão ser punidos com restrição no FIES e suspensão da abertura de novas vagas. O número foi divulgado no balanço de resultados do exame em Brasília, na última segunda-feira, dia 19 de janeiro. No último final de semana, antes da divulgação, uma entidade que representa universidades particulares entrou na justiça para barrar a divulgação dos resultados, mas perdeu. O ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, é uma prova anual para medir o desempenho dos estudantes e a qualidade do ensino. Ao todo, 351 cursos foram avaliados e 30% estão na faixa considerada insatisfatória. Olha só, hein? Giro de Notícias comigo, Edmelo, você é o meu convidado especial. Muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. As informações vão chegando e você, é claro, fica ainda muito mais bem informado. Não se esqueça, dê um like, dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e acompanhe o Edmelo no nosso programa Giro de Notícias. Seguimos com o nosso Giro de Notícias. Decolagem interrompida. O procedimento de decolagem de um avião da Latam precisou ser interrompido após motor pegar fogo no Aeroporto Internacional de Florianópolis, na noite do último domingo, dia 18 de janeiro. Vídeo feito por passageiro e que circula nas redes sociais mostra fumaça saindo de uma das asas da aeronave, que já está em movimento na pista. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto, o avião ainda estava no solo quando a decolagem foi suspensa de forma segura. Ninguém se feriu e o que motivou o fogo não foi informado. A Latam informa apenas que ofereceu assistência aos passageiros que foram reacomodados no voo LA9000, que pousou no aeroporto de Brasília às 7 horas e 15 minutos da manhã de segunda-feira, dia 19 de janeiro. Você que nos acompanha em nosso Giro de Notícias, seja bem-vindo! Trump sem Nobel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse não se sentir mais obrigado a pensar apenas na paz e que isso seria culpa da Noruega, segundo carta enviada ao governo norueguês e obtida pela agência de notícias Reuters. Segundo agências de notícias e a mídia dos Estados Unidos, a carta de Trump apontou um elo entre sua investida contra a Groenlândia e, claro, ele não ter sido laureado com o Nobel da Paz 2025, vencido por Maria Corina Machado, opositora do chavismo na Venezuela. Trump afirmou na carta que sua nova linha de raciocínio é colocar os interesses dos Estados Unidos antes da paz, devido ao resultado da premiação ocorrida em outubro. Desde então, Trump já deu diversas demonstrações públicas de descontentamento com a decisão do Comitê do Nobel da Paz. Sua pressão foi tanta que Corina entregou o seu Nobel a ele,
durante encontro na Casa Branca semana passada. Nobel da Paz é o que pretende Donald Trump. Seguimos com o nosso giro de notícias. Você, o meu muito obrigado. É sempre uma honra trazer para você as principais informações do Brasil e do mundo. Falamos aqui de São Paulo e queremos alcançar o Brasil inteiro com a sua participação, com o seu compartilhamento. Seja sempre muito bem-vindo. Este projeto é mais uma realização do grupo QSTS de Comunicação. Falamos agora sobre mais um tema muito importante e fundamental: importunação sexual no BBB 2026. É isso mesmo. Após a desistência do participante Pedro Henrique Espíndola do BBB 2026, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, zona sudoeste do Rio de Janeiro, abriu um procedimento para apurar o caso como importunação sexual. As imagens do programa serão analisadas e o ex-participante será chamado para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer os fatos. Após sair do programa, Pedro entrou no confessionário e deu um depoimento sobre o que aconteceu na despensa com a participante Jordana. Confere aí. Eu tava faz dias já querendo me segurar para não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela, cobicei ela, desejei ela e achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era essa coisa da minha cabeça, que ela falou, vamos ali procurar um Babyliss, aonde? Ali em cima, não sei o que lá. Daí a gente chegou na despensa lá e eu tentei beijar ela, então eu entendi errado, não era isso que ela queria. Após o depoimento, o apresentador do BBB 2026, Tadeu Schmidt, afirmou que foi oferecido acolhimento à participante Jordana e que o BBB e a equipe do programa se solidarizam com ela. Muito importante esse tema e que as devidas providências sejam tomadas. Giro de notícias comigo, Edmelo, trazendo para você as principais informações de São Paulo, capital, regiões metropolitanas, do Brasil e do mundo. Vamos chegando ao final e eu agradeço imensamente a sua companhia e o carinho da sua audiência. Não se esqueça, dê o seu like, dê o seu joinha, faça os seus comentários. Venha fazer parte do nosso programa Giro de Notícias com as reportagens e a matéria que você indicar. Fique à vontade, a casa é toda nossa e o programa Giro de Notícias, comigo Edmelo, sempre está atento com as principais informações do Brasil e do mundo. As redes sociais, @programa Giro de Notícias. Também é uma realização do grupo QSTS de Comunicação. Eu te espero em nosso próximo programa. Giro de Notícias comigo, Edmelo, conectado com a informação.